Se eu for uma vez salvo, eu sou salvo para sempre? Depois de entregar minha vida para Jesus, eu preciso fazer alguma coisa ainda aqui na Terra? Depois da minha conversão, eu preciso mudar os meus hábitos ou posso continuar tendo a mesma vida que eu tinha antes de conhecer a Jesus? Qual a diferença de discípulo para religioso? Tudo isso no vídeo de hoje. Falando um pouquinho a respeito da salvação. Nós sabemos que Jesus é o Salvador. O próprio nome dele significa que ele salvaria o seu povo dos seus pecados, né? Jesus, ele é Yahvé salva. Deus salva. Então, quando nós falamos que Jesus nos salvou ou que ele é o nosso Salvador, nós estamos falando de sua obra. Tudo aquilo que ele fez na cruz foi para nos salvar dos nossos pecados. Mas o debate aqui é se essa salvação que Jesus efetuou, né, depois que eu fui salvo, se eu sou salvo para sempre, independente das coisas que eu faça aqui na Terra. E, ao meu ver, a salvação ela precisa ser vista como um processo. E nós vamos olhar isso no vídeo de hoje. Lá em Filipenses 2,12 fala: desenvolvei a vossa salvação. Então, nesse versículo, dá a ideia de que a salvação é como um processo no qual eu vou desenvolver ela. É como se fosse uma plantinha que ela precisa de algumas coisas, ela precisa do sol, ela precisa ser regada, precisa estar num bom solo, com nutrientes para que ela possa se desenvolver e crescer. Essa é a ideia que o versículo dá para a salvação. Para que a gente possa entender também, a gente precisa entender o conceito de pecado. Nós sabemos que pecado é errar o alvo. Então ele não é propriamente uma coisa em si, mas é quando eu faço algo que é contrário à vontade de Deus. Então, por exemplo, comer uma fruta é pecado? E a resposta é sim, se Deus mandou não comer daquela fruta. Então, pegando o exemplo de Adão e Eva, eles foram proibidos de comer uma das frutas que tinha no jardim, que era a fruta do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram dessa fruta, eles pecaram contra Deus, porque Deus tinha dado essa ordem para eles. Outro exemplo, comer pão é pecado? E a resposta é não. Só que lá na tentação de Jesus, quando o diabo incitou ele para que transformasse as pedras em pães e matasse a sua fome, se Jesus tivesse feito aquilo, seria pecado. Ele teria poder para fazer, ele poderia mandar que aquelas pedras se tornassem em pães. Mas se ele fizesse, ele estaria cedendo à tentação e ele estaria desobedecendo a Deus, que não mandou fazer aquilo. E assim na nossa vida, nós temos diversas coisas que são permitidas, mas nem sempre elas foram ordenadas por Deus. E então nós precisamos cuidar, porque podemos estar pecando quando decidimos fazer essas coisas. Então, exemplos de pecado são tudo aquilo que está na lei de Deus. Tudo aquilo que Deus manda a gente não fazer, se a gente faz, a gente está cometendo pecado. Não matar, não adulterar, não roubar, não falar um falso testemunho, tudo isso é pecado pela lei de Deus. E eu estou desobedecendo a Deus quando eu faço essas coisas. O pecado, ele é uma atitude de rebelião e independência contra Deus. E ele só pode ser resolvido através do nosso arrependimento. Lá no livro de Atos, depois que Pedro faz um discurso ali, após a descida do Espírito Santo, ele começa a explicar tudo que os judeus fizeram, tudo aquilo que aqueles homens cometeram de maldade nas suas vidas. E ele fala que Jesus veio e morreu no lugar daquelas pessoas, pelos pecados delas. Então aquelas pessoas comovidas com o discurso de Pedro, eles perguntam o que precisam fazer. E a primeira coisa que Pedro fala é: arrependei-vos. Então eles precisavam se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua velha vida. Então quando nós nos convertemos e entregamos nossa vida para Jesus, nós estamos dentro de um processo de santificação. E nesse processo, Jesus vai realizar uma grande obra em nós e através de nós. A nossa justificação, né, justificação é quando Deus torna alguém justo, ela já aconteceu lá na cruz, quando fala que Jesus se tornou pecado por nós. Então ele assumiu a nossa culpa, nós fomos justificados diante de Deus. Agora nós devemos viver uma vida substituída. Lá em Colossenses 1,27 fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Então quando eu tenho o Senhor habitando na minha vida, eu posso ter esperança de que serei uma nova criatura e de que viverei eternamente com Ele. Essa vida substituída significa que agora Jesus vive no meu lugar. A palavra fala, quando Jesus chamou alguns para serem seus discípulos, que ele disse assim, que se alguém quisesse vir após ele, deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e segui-lo.
Se eu vou tomar a minha cruz dia a dia, se eu vou negar a mim mesmo, se eu vou deixar que Jesus conduza a minha vida, eu tenho essa vida substituída, aonde Jesus vive através de mim. Então não sou mais eu quem decide as coisas. Não sou eu quem decide o que é certo, o que é errado, ou o que devo ou não devo fazer. Agora é o Senhor que faz. Assim como ele morreu no meu lugar, agora ele vai viver no meu lugar. E a vida vai ser substituída, a vida que eu tenho pela vida dele. A minha vida que era carnal, que era com base nos meus desejos e vontades, agora vai ser com base no desejo e vontade do Senhor. E eu vou conhecer isso através da sua palavra. Nós somos convidados pelo Senhor para todos os dias tomarmos a nossa cruz e deixarmos que Ele viva no nosso lugar todos os dias e nos conduza no seu caminho. Em todas as coisas, não importa mais a minha vontade, mas sim a de Jesus. Este aspecto que eu falei aqui, ele é chamado de santificação. Ele é a salvação presente. Nós somos libertados do poder do pecado a cada dia. Então, pensando nesse processo de santificação, eu vou a cada dia me santificando mais, abandonando as coisas, deixando elas de lado, deixando a minha velha vida para trás e deixando que Cristo reine em cada área da minha vida. Vejam que é um processo, é algo que precisa ser feito continuamente e assim o Senhor vai fazendo e vai transformando a minha vida. Eu não sou transformado no início da minha conversão, mas eu sou transformado durante todo o tempo da minha vida. A palavra fala que Jesus ele vai completar a boa obra que iniciou em nós durante toda a nossa vida. Gostou do nosso vídeo? Então não se esqueça, se inscreva no canal, nós estamos quase batendo a meta de 1000 inscritos, deixa sua curtida, seu comentário e sugestões aqui para os próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.